Seja bem-vindo a mais um Coletiva. Hoje vamos falar sobre astrologia. Signos, um assunto muito procurado por quem quer saber como vai ser o seu dia e as previsões para o futuro. Você já parou para pensar como que o universo cósmico pode influenciar as relações humanas, personalidades e a vida das pessoas? Afinal, a astrologia é ou não é uma ciência? A astrologia é peça fundamental da espiritualidade, arte e ciência da maioria das civilizações da antiguidade. Segundo sugerem alguns historiadores, a astrologia surgiu na Suméria no terceiro milênio antes de Cristo. Foi uma ciência que teve um importante papel na formação de culturas. A astrologia e a astronomia eram duas ciências que andavam juntas, mas após a Revolução Científica do século XVII, a astrologia passou a ser definida como uma ciência oculta. Entre os séculos XVIII e XIX, a astrologia continuou ganhando popularidade, mas com o tempo acabou caindo em descrédito. As verdades científicas propagadas por Newton e Einstein tomaram seu espaço. Assim, ela passou a ser considerada por muitos apenas como uma superstição. Independentemente de sua classificação acadêmica ou de ideias superficiais, a astrologia consolida-se como uma das mais significativas vertentes de estudo e pesquisa de grupos esotéricos, e uma importante ferramenta que complementa as outras áreas de estudo, sejam elas científicas ou não. Hoje no Brasil, já são mais de 1.500 astrólogos em atividade, segundo as associações de classe. Seja no mundo da política, na TV ou na música, famosos ou anônimos recorrem à consultoria astrológica para tomar decisões, expectativas, ilusões, erguer projetos ou alimentar romances. Observar o que os astros têm a revelar tem se tornado uma nova paixão nacional no país de todas as crenças. Na pátria do sincretismo religioso, não é estranho que acreditar nas influências de Urano, no desvio de rota de Saturno ou nos mistérios de Netuno tenha deixado de ser conversa de dona de casa. Sejam homens ou mulheres, mesmo aqueles que não acreditam em previsões, não deixam de passar os olhos por horóscopos publicados em jornais ou revistas e raramente recusam uma conversa puxada pelaquela famosa pergunta: qual o seu signo? Para explicar mais sobre este tema, que desperta a curiosidade de muita gente, a astróloga e professora Vera Facciolo é a nossa convidada. Ela é formada em Astrologia Superior pelo Instituto Paulista de Astrologia, bacharel em Ciências Econômicas e Administrativas pela USP e atual presidente do Conselho Superior da Associação Brasileira de Astrologia. Olá, Vera, seja muito bem-vinda à coletiva. Muito obrigada, Aline. Obrigada pela oportunidade de estar em contato com os alunos da São Judas. A gente que agradece. E para compor o nosso programa, os alunos de jornalismo da Universidade São Judas estão aqui. Sejam bem-vindos Lucas Lucena, Eduardo Nemer, Tainá Carvalho, Wellington Soares, Lucas Souza e Kaique Santos. Para começar, Vera, o que a astrologia estuda efetivamente? E antes de mais nada, é importante conhecer a posição dos astros do nosso sistema solar e colocá-los dentro de um gráfico. E as relações entre esses planetas, que se chamam aspectos, formam um traçado, e esse traçado é então estudado de uma forma bastante científica, baseada em observações repetidas há vários milênios. Então, é uma ciência de observação e de composição estatística. Em cima disso, você constrói uma interpretação, seja de um mapa pessoal, seja de uma entidade, como uma empresa, por exemplo, ou até mesmo de um país, ou de uma região do globo. E o que é um mapa astral? Que é uma coisa que desperta muita curiosidade, muita gente consulta, enfim. O que é mesmo o mapa astral? Bem, ele precisa ser calculado através de instrumentos que são fornecidos hoje até por computadores, mas existem tabelas das posições dos astros do nosso sistema e de algumas estrelas, em tabelas científicas. Essas tabelas tem na Inglaterra, tem americanas, tem suíças, tem francesas. E em cima dessas tabelas a gente consulta pelo horário que a pessoa nasceu. Você precisa saber, para um mapa pessoal, você tem que levantar com o dia, mês, ano, hora e local do nascimento.
Então, é nisso que a astrologia realmente científica se diferencia da astrologia que a gente chama de folclórica, né? Que é aquela de jornal que não pode especificar assim tão personalizadamente, mas se você tem esses dados, você consegue estudar a personalidade, o temperamento, a tendência para doenças, e a vida de uma forma geral, relações humanas, família, finanças, profissão, vocações e assim por diante. Então, ela explica, esse mapa personalizado explica uma quantidade incrível de dados sobre aquela pessoa e pode reencaminhar uma pessoa que às vezes está meio perdida, sem saber que profissão seguir, que faculdade entrar ou que caminho escolher, né? A senhora falou de tendências dos signos. Existem signos que possuem mais chance de sucesso na vida do que outros? Não, o mapa astral é que deve indicar. Não existe um signo, genericamente falando, que é mais propício ao progresso material. Não, não funciona desse modo. Não é tão simples assim. Você precisa ver quais são os planetas que se destacam em cada mapa para ver de que maneira a pessoa vai se destacar. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu, digamos, ao meio-dia, ela tem o Sol a pino. Como você olhando para o céu, você vê o Sol a pino. Então, essas pessoas tendem a subir na vida de uma forma um pouco mais fácil. Tá? Às vezes já encontram um caminho andado através da sua família, do seu pai, que já tem uma empresa aberta, então ele é o herdeiro, vamos dizer, o seguidor daquilo. Mas não existe um signo preferido para ganhar dinheiro ou para ter sucesso. É o mapa astral que vai indicar pelas posições dos planetas, pelos ângulos formados entre eles, é que você vai deduzir se aquela pessoa tende a ter sucesso na vida ou vai ter que lutar mais para chegar aí. No calendário, né, de fevereiro, nos anos bissextos, existe alguma interferência desse dia a mais do mês? Sem dúvida, você precisa acertar o calendário de acordo com o segmento pelas efemérides. Efemérides são as listagens das posições dos planetas com dia, mês, ano e sempre num horário padrão para Greenwich. Então, você tem para meio-dia ou para meia-noite, e em cima deste mapa você constrói o mapa. Você nasceu no Brasil, nós temos 3 horas de fuso de diferença, e se tinha hora de verão ou não tinha hora de verão, isso também precisa ser incluído. Então, você vê que é um cálculo realmente muito exato, matematicamente exato. Então, o ano bissexto simplesmente muda a datação. Em vez de ter 28 dias o mês de fevereiro, vai ter 29 dias. Então, em vez da pessoa fazer o aniversário, a revolução solar, como a gente diz, o retorno do Sol ao mesmo grau do nascimento, vai ser um dia antes, ao invés de ser um dia no mesmo dia que costuma ser. Então, eu nasci no dia 12 de março, esse ano eu fiz aniversário no dia 11. Quer dizer, o meu mês, aniversário, minha revolução solar. O mapa astral ele é usado como uma ferramenta de autoconhecimento. É possível que pessoas que tenham problemas nele encontrarem soluções? Sim, a busca do autoconhecimento é geral de cada pessoa, né, da humanidade de uma forma geral. Existem pessoas que buscam mais e se aprofundam mais nessa busca interior e outras que veem isso de uma forma mais superficial. Mas o mapa astral, eu acredito que é o melhor caminho em busca desse autoconhecimento, porque ele entra em profundidade na análise da personalidade daquela pessoa e investiga escaninhos que, às vezes, a pessoa mesma nunca sondou ou nunca descobriu por si só. Então, é um caminho muito, muito útil, muito interessante para quem está buscando sua vocação, né, a explicação dos problemas íntimos que ela passa, relacionamento com família, casamento, vida amorosa, enfim. Ela explica tantas coisas, o porquê e o como superar esses problemas, porque a astrologia não dá só o diagnóstico, ela explica caminhos, ela indica caminhos. Então, isso é o grande valor que eu vejo na astrologia. Ela liberta as almas das pessoas, porque ela descobre o porquê dela estar passando uma dificuldade, especialmente quando você faz o que a gente chama de progressão, ou seja, a previsão de um ano em cima daquele mapa de nascimento. Quer dizer, ele não permite apenas a autoanálise, mas permite que você preveja, durante um certo período, quais são as tendências para ela viver naquela época. Então, ela indica caminhos. Então, diz, olha, é melhor você vir por aqui, porque esse caminho está mais difícil. Então, você
tem a possibilidade de escolher com seu livre-arbítrio, que a gente nunca negou, você escolhe o melhor caminho, aquele que vai proteger você melhor. Aproveitando, sobre a pessoa que orienta, né? Quem está se consultando o mapa astral, tem algum requisito básico que o profissional da área precisa ter? O astrólogo? Isto. Olha, o astrólogo precisa ser formado em astrologia, ele precisa estudar profundamente e não é com 2 meses de curso que você vai aprender. O nosso curso de formação de astrólogos no Instituto Paulista de Astrologia leva 2 anos o nível básico, 6 meses o nível médio, que são sistemas de previsão, e mais 2 anos de formação superior, que são os tópicos que ensinam a pessoa a calcular mapas para países, para regiões, e especialidades como astrologia financeira, astrologia para investimentos, astrologia kármica, tem até esse tipo de interesses, né? Mas você precisa estudar realmente, no mínimo, durante 5 anos, assiduamente, profundamente, dedicadamente, para você se sentir capaz de assistir uma pessoa, de interpretar o mapa de uma pessoa ou fazer previsões em cima do mapa de uma pessoa. É uma responsabilidade muito grande, tá? Porque você vai responder perguntas, às vezes, muito íntimas que a pessoa tem, nas suas indagações, às vezes, são doídas, né, na alma dela, e ela se abre com o astrólogo mais do que provavelmente ela se abre com o psicólogo, entendeu? Porque a gente mostra o âmago das questões que ela está enfrentando. O mapa astral permite que a gente penetre nessa intimidade da vida da pessoa e mostre as dificuldades que ela está enfrentando ou já enfrentou ou tende a enfrentar no futuro próximo. Então, é um trabalho bastante libertador, mas depende muito da capacidade e da competência do astrólogo. Certo. Obrigado. Vera, qual é a relação dos signos em relação ao seu formato e a sua posição? Por exemplo, por que Áries é o primeiro signo, né, do mapa astral ocidental e por que ele é representado por um carneiro? Bom, o simbolismo dos signos é uma memória muito antiga da humanidade. Esse simbolismo tem muitos milênios, na verdade. E são baseados nas constelações que a gente vê. Só que se você olhar para aquela constelação, dificilmente você vai encontrar o carneiro, o touro, os gêmeozinhos, enfim, é muito difícil de você situar do ponto de vista vamos dizer, pictórico, né? Mas, enfim, a ideia é um simbolismo baseado na observação da natureza, tá? E o signo de Áries é o começo da primavera lá do hemisfério norte. Para nós, é o outono. As estações são invertidas no hemisfério sul. Mas o hemisfério norte predomina sobre nós. Gostemos ou não disso, é um fato. Então, a primavera do hemisfério norte, no dia 21 de março de cada ano, é o início dela. Então, é o carneiro. E o que acontece nessa época lá no hemisfério norte? Se tosam os carneiros, né? Então, para aproveitar a lã que vai ser trabalhada para fazer tecidos que vão servir para o próximo inverno, né? Então, o simbolismo dos signos, do touro, por exemplo, né? O touro é um instrumento dos arados, né? Ele puxa os arados na agricultura. Então, ele tem o simbolismo desse trabalho que é feito mais ou menos nessa época. Então, ele lavra a terra para depois colocar as sementes. Até né? mesmo o signo de Câncer, eu mesmo tenho uma dúvida particular em relação a esse signo, porque ele é representado por um caranguejo, vamos dizer assim, e tem um nome Câncer. Qual é esse tipo de relação que existe? Bom, existe uma correlação até mesmo com o próprio, a moléstia, assim chamada, tá? Mas não é para assustar ninguém, não. Mas o câncer pode se dar com aspectos astrológicos bastante específicos, e isso é uma matéria de estudo do astrólogo. Mas o caranguejo aí aparece como um signo de água, como um símbolo da água, porque ele é o primeiro signo da água na sequência. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, certo? Então, ele culmina com a canícula. Tá? Então, nós temos estrelas
que indicam o extremo de calor, sempre no hemisfério norte. Tá? Então, quando passa pela constelação do cão, da canícula, quer dizer, o cãozinho, tá? Marca os dias mais quentes do ano lá no hemisfério norte. Houve um verão em Paris, faz alguns anos, acho que na década de 90, que morreram milhares de pessoas, principalmente idosas, por causa do excesso de calor. Chegou a fazer 50 graus e a sensação térmica era superior a isso. Então, as pessoas morreram de calor, né? Mas o signo de Câncer é representado por um monjolo, na verdade. Então, existe todo um simbolismo do curso d'água em todos os signos, tá? Então, Áries é o brotar da água que sai, né? O chifrinho do carneiro, né? Também tem o símbolo do carneiro, mas é a água que brota da terra. Depois, o touro é o circuito que a água faz quando ela rodeia um obstáculo. Gêmeos são os vasos comunicantes, ou os canais que são abertos na terra, né? E Câncer é um monjolo, é quando você começa a aproveitar a água para uso industrial ou para uso agrícola, né? Você sabe, a roda d'água. Então, você tem o córrego que chega, ele capta a água numa concha, essa concha gira, cai na próxima concha e a roda gira. Então, a famosa roda d'água que ainda existe nos sítios do interior do nosso país, né? Conversa tá boa, mas o Coletiva volta em instantes para a gente saber mais sobre como a astrologia pode facilitar e influenciar no dia a dia. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta. O Coletiva recebe hoje a astróloga Vera Facciolo, presidente do Conselho Superior da Associação Brasileira de Astrologia, e traz informações para solucionar as dúvidas sobre o mundo cósmico da astrologia. Existe uma relação entre astrologia e religião? E já emendando essa pergunta, é possível observar os processos reencarnatórios no mapa astral? Bom, eu sou reencarnacionista, mas de uma forma bastante científica, tá? Então, eu sei que a gente conseguiu investigar as memórias de pessoas através do mapa astral, através do que a gente chama de casa 12, a casa imediatamente anterior ao ascendente. E ela dá alguma informação sobre o que foi muito decisivo, muito importante na vida imediatamente anterior. Então, essas memórias ainda estão frescas em algumas pessoas, não em todos, não é todo mundo que se lembra das vidas anteriores, mas as pessoas que se lembram delas confirmam essa investigação que nós fizemos. Então, realmente, a Casa 12 informa, de alguma maneira, aquilo que foi decisivo, foi muito importante na vida imediatamente anterior. Então, é possível, sim, fazer algum tipo de investigação nesse sentido. Vera, devido à sua experiência na área, eu queria que você contasse se existe preconceito com quem trabalha com astrologia. E se sim, por que você acha que isso acontece? Olha, eu não tenho observado exatamente um preconceito. Existem pessoas que valorizam a astrologia, existem as pessoas que combatem porque não a conhecem. Então, são pessoas que não consideram a astrologia uma ciência e têm um preconceito, vamos dizer, baseado num desconhecimento da matéria. Seria o preconceito? Um preconceito, exatamente. Então, quando você estuda de uma forma racional e científica a astrologia, com aquele cálculo complexo que ela exige, você começa a perceber que é uma realidade e ela se mostra verídica em termos de repetições sucessivas que confirmam as teorias que existem sobre cada ponto. Os astrônomos, eles criticam muito a astrologia. E no caso, por que você acha que isso acontece? Talvez também pelo mesmo tipo de desconhecimento que existe em relação à astrologia, ou um preconceito.
Mas eu queria abordar uma coisa que talvez vocês não saibam, mas o Rogério de Freitas Mourão, que foi um astrônomo conceituadíssimo no Brasil, um dos melhores que a gente conheceu, ele valorizava a astrologia, ele consultava uma astróloga. Eu cheguei a fazer um programa de televisão com ele no Rio de Janeiro. E eu cheguei a conversar com ele sobre isso. Digo, olha, você não vem com ataques porque nós fazemos uma astrologia muito diferente desse folclore. Ele falou, não, eu sei muito bem do que você está falando porque eu consulto uma astróloga aqui no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei assim muito feliz, né, surpresa também com a demonstração, com a sinceridade dele. Mas você vê que isso não é geral. Eu acho que existem astrônomos de mente aberta que estudam astrologia o suficiente para perceber que existe uma realidade totalmente científica por trás dela. Vera, tem como você falar assim, bem por cima, sobre o que cada planeta representa? Mercúrio, Vênus, no mapa astral? Bom, teria que ser muito rapidinho. Bem, o Sol rege as autoridades, as pessoas que investem poder de alguma forma. Então, o presidente da República, o teu chefe no teu trabalho, o teu pai, enfim, aquelas pessoas que investem em autoridade. A Lua se refere mais à família, às mulheres da casa, às crianças, aos bebezinhos, ao nascimento. Tá? Mercúrio são as comunicações, as viagens, as locomoções, o ir e vir, né? A mente, a inteligência. A Vênus rege a vida amorosa, então, o amor, a família no sentido de uma ligação afetuosa, o casamento, né? A beleza, a arte. Marte rege o vigor físico, a musculatura, a atividade esportiva, as competições, a vida militar. Júpiter rege a justiça, os profissionais da justiça, e também a generosidade, a bondade, as ligações afetivas, no sentido mais de casamento, de ligação social, né? de casamento como um fato consumado, assinado, né? Os contratos, né? O dinheiro, o conforto, a expansão, a gordura. Saturno rege as coisas estáveis, as construções, as coisas duráveis, as pessoas de idade, as construções do campo, né? O trabalho do campo e assim por diante. Urano rege as novidades, as coisas mais recentes, as invenções, a criatividade, o futuro. Né? Saturno está mais para o passado, Urano é a visão do futuro. Os dois são regentes de Aquário, que combinam um pouco as duas coisas nesse sentido. Mas ele rege as ciências exóticas, inclusive a astrologia. Netuno rege o mar e o psiquismo, a vida mais oculta das pessoas, o lado espiritual da vida, o lado mais íntimo, mais recôndito da vida humana. E Plutão, já falei sobre ele, que são a política, tá? Rege a política, as grandes mudanças. Urano são algumas mudanças bruscas também, mas Plutão rege as mudanças mais intensas, mais profundas. Rege os terremotos também, os eventos telúricos, os vulcões. Legal. E para encerrar, como a gente está passando por uma situação um pouco complicada no nosso país, você trouxe para a gente o mapa astral do Brasil, né? Eu gostaria de exibir isso. E quais as previsões que tem para o Brasil? Vai melhorar? Vai piorar? Bem, esse é o mapa do Brasil, mapa da independência do Brasil. Tem ascendente em Aquário, Sol em Virgem. Mostra aqui, ó, nessa câmera. Esse é o mapa do Brasil. É mais ou menos o padrão do que seria um mapa pessoal. Tá? É exatamente do mesmo modo que é construído o mapa de um país, tá? Pela data da independência. O Brasil nasceu independente com o grito do Ipiranga do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I.
Então, o mapa astral é construído com todos os planetas em volta, e pelo horário do nascimento, eram perto das 4 horas da tarde, o Sol já estava declinando na 8ª casa, indo para o pôr do Sol. Então, eram aproximadamente 4 horas da tarde. Esse é o horário padrão do nascimento do Brasil como país. E eu quero dar uma notícia muito alvissareira para quem quiser ouvir e acreditar. Aqueles que estão pessimistas a respeito do futuro do Brasil podem mudar de ideia. O nosso presidente é um descendente de libaneses, então ele é regido pelo planeta Plutão, aquele que rege os extremos do universo. Ele também rege os árabes, os povos do mundo árabe. E o Brasil está com um bom aspecto de Plutão. Ele está com um trígono de Plutão em relação ao Sol de nascimento. Esse Solzinho aqui, e o Plutão está aqui em Capricórnio, formando um trígono com este Sol. Isso significa uma mudança muito radical e muito positiva, porque é um ângulo favorável. Então, e ele é um aspecto de longo prazo, porque ele é o planeta mais lento do nosso sistema. Então, ele vai durar anos nesse grau, pelo menos uma quantidade suficiente de meses para garantir um futuro melhor para o Brasil. Nós vamos reverter, de uma forma muito radical, a situação triste que nós herdamos dos governos passados. Então, nós temos uma ótima notícia para dar aos brasileiros. E o coletivo está chegando ao fim. Vera, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom esclarecer algumas dúvidas, porque tem muitas ainda sobre astrologia. Eu que agradeço a oportunidade de me apresentar no seu programa e que vocês tenham um grande progresso no estudo da astrologia, uma ciência magna. Com certeza, muito obrigada. E para você que quer saber mais detalhes sobre astrologia ou fazer um curso com a professora Vera Facciolo, acesse o site www.astrologiaipa.com.br, que lá você vai ter mais informações. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!